Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento também os irmãos da live. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias lá no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia seguinte, louvado seja Deus, 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Degel. Em algumas Bíblias vai ter o rio Tigre. Louvado seja Deus. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cobre e bronze alçalado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Aqui no livro de Daniel, esta passagem nos dá uma grande imensidão do mundo. Aqui a Bíblia nos relata que chega um ser angelical até Daniel para lhe trazer uma mensagem. Livro de Daniel, como eu já havia dito, é um livro escatológico, é muito parecido com o Apocalipse, e Daniel ele teve essas visões escatológicas de coisas que iriam acontecer futuramente. E aqui nós observamos, irmãos, que no capítulo 9 de Daniel, ele começa com uma oração. Ele começa com oração essa, conversando com Deus, contando o pecado do povo, e Daniel ali ele entra em uma oração prolongada, oração essa que não tinha dia determinado, porque observamos aqui que Daniel ele jejuou 21 dias, mas Daniel não era obrigado a jejuar 21 dias, Daniel ele não estipula 21 dias de jejum, ou seja, o que é que eu entendo com isso? Daniel se pôs de jejum e ele iria estar ali naquele propósito com Deus até a resposta vir até ele. E Daniel ali ele continua aquele jejum, louvado seja o nome do Senhor, porque ele precisava obter respostas da parte de Deus. E é interessante, queridos, que o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel ele era um israelita. E quando Nabucodonosor chega lá, pega Daniel e mais 3 jovens, Cedraque, Mesaque, Abidnego, ou seja, Misael, Ananias e Azarias. Daniel ele é criado, louvado seja Deus, na nobreza. Daniel ele não sabia o que era ser escravo. Daniel ele é criado na realeza, com muitos estudos. Daniel uma pessoa muito inteligente. Observamos aqui que Daniel ele tinha bons ensinadores. Só que Deus viu que aquilo não era o bastante para Daniel. Aí a Bíblia vai nos dizer que Daniel ele obteve um espírito de excelência. E o que me chama muita atenção nessa passagem, o que eu entendo com isso, é que Deus ungiu a mente de Daniel. Deus ungiu a mente de Daniel.
Aquilo ali não foi adquirido por ensinamentos humanos. Porque para uma pessoa vir a ter um espírito de excelência, me aponte quem é aqui no mundo, quem é o homem aqui no mundo que pode dar a alguém um espírito de excelência. A única pessoa que pode nos dar um espírito de excelência é Deus. E é interessante, irmãos, que quando Daniel, ele sai de lá, pego pelo rei Nabucodonosor, imagino eu conjecturando que ali algumas pessoas que estavam lá, porque é difícil chegarmos em algum lugar e todo mundo gostar da gente. Sempre tem alguma pessoa que não vai com nossa cara. Imagino eu ali, irmãos, pessoas apontando Daniel. Não falei que não ia dar certo? Não falei que esse investimento de sabedoria em Daniel não ia dar certo? Olha lá aonde vai Daniel sendo escravizado. Daniel agora vai virar um escravo. Daniel vai sair da realeza. Daniel vai sair do castelo, dos melhores ensinamentos que podia oferecer um homem naquele tempo. E Daniel agora vai ser um escravo sob o comando do rei Nabucodonosor, um dos reis muito terrível naquele tempo na Babilônia. E o que é mais interessante que Deus ministrava no meu coração, quantas pessoas não têm duvidado de você, quantas pessoas não têm zombado de você. Olha só como está, eu não falei que não ia dar certo, eu falei que não ia dar certo, como está acabado. Só que eu entendo com essa passagem, é que Deus, quando leva Daniel para a Babilônia, Deus estava forjando ele no fogo, porque Deus tinha algo maior com Daniel ali. Hoje nós precisamos aceitar a ser forjado no fogo, porque quando Daniel é forjado no fogo, vem uma riqueza imensa para Daniel, vinda dos céus, e a sabedoria, e a interpretação de sonho. Daniel aqui nessa passagem, Daniel ele vai sair, vai ter uma visão espiritual de um ser angelical. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei aqui, irmãos, que eu vou fazer 7 anos de ministério. Só que desde pequenininho que eu sou levado para a igreja. Estive um tempo afastado, 7 anos que eu digo, é de quando Jesus me aceitou de volta e eu não saí mais. Só que quando eu era menor, meu evangelista e meu pastor bispo, 2 porções aí, que louvado seja Deus. Quando eu era menor, eu presenciava coisas muito sobrenaturais nas igrejas. E o que me chama muita atenção, o que é que está acontecendo no nosso meio hoje? Será que é em vão, minha levita? Quando um cantor vai compor uma música falando que viu um anjo passeando pela igreja, não é em vão. Ele compôs aquela música, esses hinos antigos, porque ele viu alguma coisa. Mas como se encontra hoje no nosso meio? Eu lembro que tinha situações, queridos, que quando chegavam pessoas possessas na igreja, não precisava ninguém colocar a mão. A glória que se manifestava no nosso meio, aquela pessoa, louvado seja Deus, incorporava sem precisar ninguém pôr a mão. Mas no nosso meio hoje está sendo diferente. Queira eu viver mais 40 ou 50 anos daqui para frente, e a geração de hoje não vai ser mais a mesma. Porque estamos deixando a frieza tomar conta de nossos corações. Estamos deixando a frieza tomar conta da nossa mente. Estamos esquecendo que quem opera é Deus. Nós estamos vendo hoje pessoas, louvado seja Deus, que estão pregando a palavra para
se aparecer, pessoas que estão vindo louvar para se aparecer, mas quem tem que se aparecer é Deus que tem que ser glorificado. Aqui é Betel, aqui é casa de Deus. E estamos deixando a frieza tomar conta. Eu estou na palavra, porque aqui fala também sobre fim dos tempos. É um livro escatológico também. Daniel era um simples homem, mas um simples homem que se prostrava diante do Senhor. Era um simples homem que não se importava com isso aqui terreno. Era um simples homem que ansiava, louvado seja Deus, ter a visão das coisas de Deus. Era um simples homem que não se acomodava em ficar no mundo natural. Era um homem que ansiava o reino celestial. E como é que se encontra o nosso meio hoje? Israel, meu pastor Paulo, é um lugar amado, escolhido por Deus. Só que chegou um tempo que o povo se corrompeu. Chegou um tempo que o povo não estava mais, louvado seja o nome do Senhor, tendo reverência a Deus. E não podemos deixar aqueles costumes vir tomar conta do nosso lar. Não podemos deixar aqueles costumes vir entrar em nosso coração. Porque, louvado seja Deus, quanto mais o tempo se aproxima, mais estamos nos afastando de Deus. Que era para ser o contrário, meu pastor. Era para ser o contrário, era para a igreja hoje estar mais avivada do que antes, porque o tempo está mais próximo do que imaginamos. E por que está acontecendo isso hoje no nosso meio? Se observarmos o tempo de oração daquelas pessoas de antigamente, não era 1 hora, não era 2 horas, não era 1 dia, não era 2 dias, era 40 dias e 40 noites. Mas hoje eu estou estipulando, eu vou orar 1 semana para obter resposta. Mas com Daniel não foi assim. A gente não vai ver na Bíblia em momento nenhum Daniel, olha Deus, eu vou jejuar 21 dias para o Senhor me dar a resposta. Eu imagino Daniel dizendo, eu vou fazer isso aqui até obter respostas. Pode ser 21, pode ser 50, pode ser 100 dias, mas eu vou estar até obter respostas. Porque só desiste no meio do caminho aquele que não conhece a voz do seu pastor. Só desiste no meio da caminhada, louvado seja Deus, aquele que não conhece o Deus que serve. Se está demorando, segura mais, aguenta mais, suporta mais. Meu pastor, o negócio está sério. Tem coisas que Deus manda falar, mas não podemos falar porque vai machucar. Mas a palavra é desse jeito. Lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo fala, aquele que tem o dom de exortar, que exorte. Mas se exortar, se a gente exortar hoje, estamos machucando, estamos olhando a vida dos outros e falando, olha, o irmão está assim, assim na igreja, mas tem que falar. E nós sabemos, irmãos, que não é todo mundo que veio para estar aqui em cima ministrando a palavra. Não é todo mundo que veio para louvar, que eu já falei com a irmã Vanessa que eu queria ter uma voz assim, sabe, para louvar. Mas não é todo mundo.
Não é todo mundo que veio para ter as mesmas funções dentro da igreja. Só que quem está aqui em cima, que Deus coloca aqui para ministrar a palavra, tem que falar o que Deus manda. Só que estamos tanto querendo que nosso ego seja amaciado, meu pastor, que quando sai uma palavra de exortação, eu não gosto, eu não vou mais para a igreja. E que revolta na vida de Daniel. Imagine só você viver em um lugar, louvado seja o nome do Senhor, viver em um lugar, você ter tudo. Roupas de linho fino, professor todos os dias, talvez até para falar vários idiomas, e de repente você ser levado para um lugar onde as pessoas adoram outros deuses, que é o lugar que Daniel foi levado. Um lugar que as pessoas idolatram deuses estranhos. E só você lá, como Daniel, que adora o Deus vivo. Imagine só Daniel ali naquele lugar sem entender até então o mistério de Deus. Porque a gente só começa a entender o mistério de Deus quando sai do processo. Outras pessoas, quando é espiritual, já entende o processo de Deus no meio, já entende o trabalhar de Deus no meio do processo. Não espera terminar o processo para poder buscar Deus como se deve. Eu estou no processo. É Deus que tem algo maior, porque aquilo que é forjado no fogo é diferente. E ali se encontrava Daniel na Babilônia. Ali se encontrava Daniel em um lugar estranho. Imagino eu conjecturando que quando Daniel iria conversar com outras pessoas, vinha nome de deuses estranhos que ninguém sabe de onde veio tanta letra estranha. E eu fico imaginando como Daniel começou a se sentir ali naquele lugar. Eu estou falando de Daniel, mas a honra e a glória seja dada a Deus. O dono da casa, que é Jesus, é Ele que tem que ser adorado e glorificado. Eu estou contando da vida de Daniel, do que Jesus fez na vida dele. Mas é Jesus que é o centro. E ali Daniel ele começa a orar. E quando chega um determinado tempo, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o anjo é mandado até Daniel para entregar uma mensagem. Só que durante 21 dias, esse anjo estava preso. Porque as principadas, eu estou falando principados e potestades. Não é um demôniozinho que incorpora aqui. Eu estou falando de demônio que controla país. Eu estou falando de demônio que controla a cidade. É demônios mais elevados. Que estava lutando com o anjo. O anjo Gabriel. E ali naquele momento, durante 21 dias, aquela batalha ali no céu, tem até um louvor que diz assim, ó: vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás, a batalha do arcanjo contra Satanás. Tem um louvor que diz assim. E ali começou aquela batalha, o anjo ia entregar mensagem, e aquela batalha, e Daniel em oração. No segundo dia, aquela batalha e Daniel em oração. E lá vai terceiro, quarto dia, e Daniel em oração, Daniel insistindo, Daniel não desistiu. Eu vou continuar, porque eu conheço Deus, a resposta vai vir, vai acontecer. Insistiu e persistiu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus
Deus de lá de cima, ele olha. Que a visão de Deus amplia o mundo todo. De lá de cima, Deus olhando. E Deus viu ali o anjo, louvado seja Deus, naquela batalha ali com os principados e potestades. Aí Deus vai e envia Miguel. Deus vai enviar Miguel até lá. Vai lá, Miguel, batalha lá, porque a mensagem não chegou até Daniel ainda. E eu tenho urgência que ele saiba disso. Olha o que Deus que desceu do céu agora. Deus está dizendo que tem urgência do povo entender o que está acontecendo hoje, do povo entender para se preparar para o amanhã, porque está perto. Deus tem urgência do povo saber. Aí Deus manda Miguel para batalhar. Aí quando o anjo chega até Daniel, eu imagino assim. O anjo falando, olha Daniel. A tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Aí eu imagino Daniel assim, mas por quê? Esperou 21 dias? Foi a batalha. Imagine só um anjo. E olha que o anjo Gabriel está em uma das classes angelicais mais altas, mais elevadas. Aí você se pergunta, mas o anjo Gabriel ficou preso por conta dos principados e potestades? Eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou aqui para confundir a sua mente. A missão do anjo era entregar a mensagem, não era batalhar. Era entregar a mensagem, não era batalhar. O anjo poderia batalhar, podia, mas Deus deu foi um comando de entregar a mensagem a Daniel. O que é que eu entendo com isso? É que Deus dá um comando para mim, Deus dá um comando para você, estamos indo fazer outra coisa. Mas o anjo ficou preso, mas focou no comando de Deus, que foi dar a mensagem. Anjo Gabriel, um ser angelical de uma classe muito alta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Daniel se encontrava à beira do rio. Daniel se encontrava à beira do rio. Esse rio fica mais ou menos no Oriente, junto com o rio Eufrates. Esse rio Tigre é aquele que passa lá no Éden, onde fala lá no livro de Gênesis, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 14, você vai ver lá o rio Tigre e o rio Eufrates, e os outros rios lá são 4. E Daniel se encontrava no rio Tigre. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino. No capítulo 12, a Bíblia vai dizer que o príncipe Miguel, ele desce. Só que eu já vi pessoas, eu já quero quebrar isso hoje aqui também. Eu já vi pessoas falar que esse anjo é Jesus. Eu já vi pessoas, eu estava até estudando e eu vi, estudos falar que esse anjo era Jesus. Só que esse anjo, a Bíblia diz, minha levitiara, que ele é um príncipe. E Jesus não é príncipe, Jesus é rei. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vai ver, louvado seja Deus, lá no livro de Apocalipse, só para deixar claro, lá no livro de Apocalipse, quando João, ele é levado até a ilha de Patmos, louvado seja Deus, João, ele tem a visão e diz assim, o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestido comprido, cingido pelo peito com cinto de ouro. E lá no final, semelhante. E lá no finalzinho, diz assim, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto.
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus está aqui presente, conversando com João pessoalmente. Louvado seja Deus. É o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para o todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o primeiro e o último, não haverá e nunca houve outro. Eis a diferença. O anjo não fala que é o primeiro e nem o último. Tem algumas características parecidas, mas aquele é o príncipe, e esse que ora lemos é o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é rei. Jesus é rei. Aleluia. E esse rei vai vir, esse rei vai voltar, e quando voltar, ele quer entrar, ele quer casar com a noiva bem vestida, ele quer casar com a noiva que tem compromisso aqui no altar. Olha só o tema desta ministração: é vida no altar e visão no céu. Quando a gente tem a vida no altar, a nossa visão não é terrena, a nossa visão é no céu. A nossa visão é ansiando as coisas que tem lá. Louvado seja. Aleluia. Glória, glória, glória. Prepara o louvor, minha irmã. Aleluia. Ó, que hora já é. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. E aqui Daniel continua dizendo: fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. Primeiro Daniel começa com a vida no altar. Primeiro Daniel começa com a oração. Primeiro Daniel começa com compromisso. Aí depois vem a visão de Daniel elevada até o céu. Eu vou repetir de novo. Quando a gente tem a vida no altar, a gente não se importa com nada que está acontecendo aqui na terra. Olha, tem pessoas, irmãos, ainda hoje que não está contente com nada nesse mundo. Tem pessoas, aleluia, de tanto buscar, de tanto jejuar, não enxerga mais nada aqui nesse mundo. Não enxerga, meu pastor. A visão só está elevada lá em cima. E o preço para chegar até aqui, até onde Daniel chegou, o preço é alto, mas vale a pena. Daniel passa um processo, aleluia. Daniel é pego como escravo. Daniel vai para a cova dos leões. Mas o que Deus tinha com Daniel era diferente. Olha o que desce do céu agora para a tua vida. Deus vai te levar em lugares que você vai pensar que é para a tua destruição, mas é para Deus dizer que é na tua vida. Não que Ele precise provar nada para você, mas Ele vai mostrar que é na tua vida. Tem situações que Deus permite passarmos para que as pessoas vejam que Ele é em nossas vidas. Tem situações que estamos passando, que estamos pensando que é para destruição, que estamos pensando que é para a nossa morte. Mas quando eu vou examinar as Escrituras, eu vou ver que Elias entrou na caverna. Eu vou ver que Daniel esteve na cova dos leões. Eu vou ver que João estava no deserto, se alimentando de mel. Eu vou ver, louvado seja Deus, que Paulo sofreu. Paulo estava cego. Foi um processo também que ele passou.
Nem tudo que estamos passando é para a morte, é para o nome de Deus ser glorificado em nossas vidas. Dói, é doloroso, eu sei disso, mas quando a nossa visão está elevada para os céus, a gente entende o processo. O problema da gente hoje é não entender o processo. E estamos pensando que o processo é para a morte. Estamos pensando que o processo é para sermos humilhados por outras pessoas. Vocês estão vendo uma pessoa aqui que murmurava demais. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Deus, olha, não sei quem como tá, não te serve e está bem porque eu estou passando por isso. Aí sabe o que é que Deus me falou? Tua casa não é aqui. Tu não pode estar se apegando a nada aqui não. Aí sabe o que é que Deus me falou também? No lugar que tu não é bem-vindo, tu é maltratado. Tu não é daqui, por isso que tu é maltratado aqui. É para o nome de Deus ser glorificado. É para o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Então para de murmurar, para de dizer que não aguenta mais, porque Deus ele sabe até onde tu suporta. Deus é da tua vida. Se tu está aqui hoje, é porque o Espírito Santo te conduziu, rapaz. Ou tu acha que se fosse por tu mesmo, tu vinha aqui hoje? Ou tu acha que se não fosse o Espírito Santo na tua vida, tu não estava pulando fogueira dizendo que está com o compadre e com a comadre? É. Porque assim, a gente vê as pessoas lá pulando fogueira, ali é meu compadre, é minha comadre. Tu, assim, se não fosse o Espírito Santo na tua vida, tu não estava lá na avenida também? Eis aí, eu tirando a tua dúvida hoje que Deus é na tua vida, é porque tu está aqui. É porque você está aqui hoje, é porque Deus é na tua vida. A promessa de Deus se cumpriu. Eis que eu derramarei o meu espírito sobre a terra. Essa promessa está se cumprindo. Está se cumprindo. Então esteja na posição e receba o Espírito. Receba o Espírito de Deus. Receba a graça. Receba a unção. Receba a maravilha do céu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é narrado. Glória a Deus. Aleluia. Jesus quer achar uma noiva ataviada. Ele quer olhar para a igreja dele. Imagina só a imensidão que este mundo tem. E Deus olhando de lá de cima e vendo essa igreja aqui. Vendo as falhas que a noiva ainda tem, que precisa ser consertada. Ele quer uma noiva, aleluia. Uma noiva bem arrumada. Uma noiva que esteja na posição para que quando ele venha, ele se case com essa noiva. E essa noiva é o conjunto, é o nosso conjunto que temos que estar no mesmo pensamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E fiquei, pois eu só, e vi grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Mas por que Daniel ficou nessa situação?
É porque essa carne que ainda estamos não é compatível. Aí quando a presença desce, a carne sente. Aí quando a gente jejua, quando a gente está ali na posição, quando a gente jejua, o espírito é elevado em outra dimensão. Quando a gente começa a queimar a carne, nosso espírito é levado em outra dimensão, meu pastor. E quando a gente é levado em outra dimensão, a gente não consegue mais sair dessa dimensão. A gente quer orar todo dia, a gente quer jejuar todo dia, porque está na dimensão, o negócio é diferente. Está na outra dimensão, o negócio é sobrenatural. Tem pessoas hoje que não conseguem mais viver sem a presença. Sabe o que é a pior coisa, imagino eu, que vai ter lá no inferno? É a falta da presença de Deus. Lá não vai ter a presença. Hoje nos deparando em situações aqui que quando a gente sente uma angústia, uma tristeza, a gente tô sem a presença e isso é ruim. Imagine lá que não vai ter mais jeito. E Deus quer trazer isso hoje para a igreja. Vida no altar, visão no céu. Temos que ter isso hoje. Não podemos deixar essa geração piorar. Como eu já havia dito, tem que ser mais avivada porque está perto. O fim está perto. O arrebatamento vai acontecer. Se você não é espiritual o bastante para entender, para acreditar no arrebatamento, procure ser. Porque para entender, para acreditar no arrebatamento, a pessoa tem que estar espiritual. E eis que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória. Para você acreditar que vai aparecer no céu, aleluia, que Jesus vai aparecer lá no céu, com poder e grande glória, você tem que estar espiritual. Deus seja adorado, seja louvado, seja exaltado. Que Deus continue abençoando a igreja. Que venhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, procurar ter vida no altar. Para que a nossa visão seja elevada. Para que a gente aprenda a entrar em uma dimensão diferente. Para que a gente aprenda, aleluia, a conversar com Deus frente a frente. Para que volte a acontecer arrebatamento na igreja. E para quem não entende, eu não estou falando arrebatamento em massa para assumir. Arrebatamento como aconteceu na vigília. Quem estava aqui viu o que aconteceu. Eu não tenho muito tempo aqui no ministério, irmãos. A glória e a honra seja dada a Deus. Mas eu ainda alcancei. O nosso saudoso pastor orava as pessoas, viu o jovem vomitando sangue. Mas o que está acontecendo em nosso meio que não está tendo mais isso? Será que o corpo todo está unido? Para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar? Temos que voltar ao primeiro amor. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Deus é bom, né? E depois de uma palavra dessa, de avivamento, não tem como entender que aquela obra é obra de Deus e é obra do fim, né? Grande foi o trabalhar de Deus ali, naquele lugar, neste final de semana. Pelo propósito que Deus tem com aquele povo, naquele lugar. O inimigo tem, sim, levantado, né? O espírito de idolatria muito grande ali naquele lugar tem tentado enfraquecer a obra de Deus ali, mas o Senhor é conosco naquele lugar. O culto ontem foi uma bênção, hoje a escola dominical também foi uma bênção para a glória de Deus. Nós ministramos lá pela manhã a lição 4, que falava sobre a construção do tabernáculo, a importância de reconhecermos que somos o tabernáculo do Deus vivo, né? Fizemos algumas visitas, pois tem alguns dos irmãos que estão enfermos, nós fomos visitar, fomos lá também na Baixa do Inguá, só que o pessoal da casa que tinha aceitado Jesus não estava lá, como é um período de festividade, né? E como o lugar é muito idólatra, então as pessoas geralmente
escolhem essas datas para se reunirem, né? Reunir as famílias. Tinham pessoas lá que estavam recebendo os parentes de fora, a maioria de São Paulo. Então, nós não conseguimos ter êxito nas visitas no sábado à tarde, porque nós somos no sábado pela manhã. Mas, para a glória de Deus, correu tudo bem, mas vamos continuar orando pela obra de Deus ali naquele lugar, porque é carente e das nossas orações, e pedir aos irmãos que estejam orando, né? Pelo diácono Jordano, pela missionária Michele, que quando chegou na porta de lá de casa, o carro quebrou. E aí foi uma luta, foi uma batalha para poder, pelo menos, o carro pegar e eles chegarem até em casa. Por isso também que eles não estão aqui, porque pelo que eu entendi, o problema era um pouco mais sério, né? Alguma coisa relacionada à marcha de carro, que eu não entendo muito bem, mas o nome do Senhor foi glorificado e estávamos todos alegres, mesmo com o carro quebrado lá na porta. Eu disse, é bom que a gente já faz um culto aqui, porque até na praça a gente fez hoje pela manhã. Encontramos alguns irmãos na praça com os filhos e ali nos reunimos, falamos da palavra, oramos e ministramos a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos por todos da live nessa. Que Jesus está voltando. Prepara-te para te encontrares com o Senhor nos ares, diz o Senhor. Pai poderoso e santo, Pai, eis aí, Senhor, cada pessoa se encontra, Senhor, assistindo, ó Deus, cultuando conosco, Senhor, a Ti. Pai, eu te peço, meu Senhor, cobre todos com Teu sangue, reveste todos com Teu Espírito, ó Pai, o mesmo Espírito, Senhor, que o Senhor desceu sobre Daniel, eu te peço sobre todos que estão na live, meu Senhor, o Espírito de excelência, de sabedoria, meu Senhor, ó Deus, dá visão a todos, e que todos contemplem a Tua volta, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.